Pode Ser, com Saulo Maciel. Hoje mais um Pode Ser, com Saulo Maciel, o podcast do Diário da Capital. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito ilustre, querida, Tomás Nogueira, nosso querido ex-secretário da Cefaz, ex-SEDECT e ex-superintendente da SUFRAMA. Tomás, é um prazer te receber, estou muito feliz, bem-vindo. Satisfação de estar aqui. Eu espero que a gente possa realmente tratar de coisas que sejam relevantes para quem acompanha. E além do que, eu quero saudar a tua iniciativa. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços de debate com coisas inteligentes. É muito bom, mas tem muito podcast que também é descartável. Então, de qualidade sempre é bem-vindo. Obrigado. Tomás, a gente vem assistindo já há um tempo, né, principalmente desde o início do ano passado, na verdade, que teve aquela situação dos decretos e tudo mais. Hoje a gente já está enfrentando aí os debates, as discussões a respeito da reforma tributária, e o Estado do Amazonas tem se mostrado presente nesse debate, tanto pela bancada federal, quanto também a gente vê hoje, né, o Paulderney também está bem engajado nesse assunto, o corpo técnico da Cefaz, mas sabendo que tu faz parte dessa equipe técnica, como é que está hoje a evolução desse assunto? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem de entender é que a preocupação com a reforma tributária ela é pertinente, né? E em algum dia nós vamos ter concluído um processo de reforma tributária. Eu primeiro, nesse instante, digo que acho que desse longo tempo que a gente trabalha com isso, desde 98, acompanhando sucessivos processos de reforma tributária, eu creio que eu nunca vi uma possibilidade tão grande quanto eu vejo nesse momento, nesse instante. E por que se dá isso? É o primeiro ponto que a gente entender. Por que se dá isso? Porque às vezes quando a gente fala reforma tributária, a gente já vê que isso é um risco para o Amazonas, e aí as pessoas de risco para o Amazonas passam para uma atitude contra o Amazonas. E parece... aí compra uma briga. Como uma briga. Parece que estão fazendo reforma tributária para... Eu não vou usar a palavra aqui, mas é para detonar o Amazonas, certo? Não é bem isso. Então não é bem isso. O que acontece? Mesmo a Constituição de 88, ela não reformou o sistema tributário, né? Ela fez ajustes, aumentou a base do ICMS, essa coisa toda. Muito técnico, a gente não vai tratar aqui. Mas, concretamente, alguns pontos. É mais caro pagar imposto no Brasil. O custo não é o imposto em si. Eu não estou falando da carga tributária. Mas a estrutura que você tem para pagar o imposto é muito mais alta no Brasil do que qualquer outro ponto. E por que é? Por causa da complexidade das milhares de normas, né? Tem um cálculo aí que diz que de 98 para cá, somando Estado e municípios, tem 6 milhões de normas. Meu Deus. Ninguém vai conseguir dominar um negócio desse. O exemplo que eu sempre cito, né, tendo sido secretário da Receita, secretário de Planejamento, trabalhado na SUFRAMA, isso que você falou, auditor tributário por praticamente toda a minha vida profissional, eu tenho mais dúvidas do que certeza do que eu conheço sobre a legislação do ICMS. Então isso, quem estava envolvido, imagina para as pessoas. O outro ponto nessa complexidade, eu digo que se você pegar um grande varejista que está em todo o território nacional, vamos citar aqui o Carrefour, ele tem que ter uma estrutura diferenciada, por exemplo, para ICMS em cada estado. Cada um tem uma alíquota diferente. Uma alíquota diferente, né? Tratamento diferente por produtos. Alguns incluem cesta básica, outros não incluem cesta básica. Você está entendendo? Ou seja, eu tenho o mesmo produto vai receber tratamento diferenciado em cada um dos estados. Então isso é complexo para rolar uma operação desse tamanho em todos os estados. Isso é fato. Essa complexidade existe. Essa dificuldade, esse custo existem. Então, qual é muito tempo que se quer simplificar o sistema? Essa é a primeira das preocupações. Tanto é que no estágio atual você já ouviu o governo, mesmo antes, que ela será neutra em termos de carga tributária. Ou seja, não é necessariamente para arrecadar mais. Não é isso que se trata. Então, eu só apenas alerto que quando a gente fala, ela não é neutra, ela vai arrecadar ao mesmo tempo, mas como é uma reforma, é possível que você pague mais do que eu pague mais do que você. Ou seja, vai ter segmentos que vão ter uma maior carga tributária, segmentos que vão ter uma certa redução.
né? Mas o objetivo não é aumentar a carga tributária, nem o objetivo é detonar a Zona Franca de Manaus. No entanto, pela simplificação que se tem e pelo modelo atual, isso nos impacta. Por quê? Eu acho que às vezes a gente precisa, né, trazer todo mundo para a mesma página. Então, o que acontece? O modelo hoje ele é centrado na diferença tributária do ICMS, do IPI, né? Por exemplo, nós temos produtos no Brasil que tem 35% de IPI, tem 20% de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? E nós somos isentos em Manaus. Então é essa diferença entre tributos que é a mesma situação. Então, um tributo também no ICMS que paga uma carga cheia nos estados, 12% na interestadual ou 7% se for um estado rico, né? O Amazonas tem a autorização de fazer um desconto, apesar de fazer um desconto no pagamento, mas manter o crédito para ser descontado na outra etapa seguinte. Então, fundamentalmente, é pelo desenho tributário que se faz isso. E a simplificação e o imposto que se propõe, e para esclarecer, não é um modelo novo. É o modelo que está se disseminando no mundo. O IVA é o modelo da União Europeia, o IVA é o modelo que acaba de ser implantado, é um modelo do Canadá, é o modelo que acaba de ser implantado na Índia, entendeu? Então é uma tendência mundial. Ou seja, que cada etapa tenha a sua carga tributária e só que é acrescentado. Em Portugal eles falam imposto de valor acrescentado, a gente fala, né? Um pouquinho diferente. Bem, mas enfim. Então, a característica deste modelo e a característica de que o imposto seja pago não mais na origem de onde o bem é produzido, mas onde ele é consumido, que ele é um imposto de consumo, impacta a Zona Franca de Manaus. Por quê? Então, hoje, a produção não vai mais ser tributada. O que vai ser tributado é o consumo. E por que foi feita essa escolha? Também para a gente entender um pouquinho. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, do cidadão do Piauí que compra uma geladeira fabricada em São Paulo. Como é que funciona hoje? Digamos que essa geladeira custe R$1.000 em São Paulo e R$2.000 no varejo no Piauí. Então, quando ela sai de São Paulo com R$1.000, ali com 7%, que é a alíquota que vai enviar para o Piauí, já fica tributado uma parte. No Piauí, digamos que tem uma alíquota de 18% sobre R$2.000, então o cidadão vai pagar R$360, certo? Certo. Ele, cidadão do Piauí, é que suporta aquele imposto. Foi do bolso dele que saiu aquele dinheiro do imposto que foi pago na cadeia. Mas sabe o que acontece? Aí o estado do Piauí não fica com os 360. Ele vai abater os 70 que foram pagos na origem em São Paulo. O Piauí fica a 290. Então, para entender o conceito, conceitualmente, o cidadão do estado pobre, como o Piauí, manda dinheiro para um estado rico, São Paulo. como São Paulo. Você está entendendo? Então, essa é a diferença. E aí nós somos apanhados no contrapé. Ou seja, então o que se faz? Vamos jogar tudo pro consumo. E aí qual é a característica da nossa economia? Tudo que o polo industrial de Manaus produz, mais de 98% vai para outro estado. Sim. Vai para outro estado. Então o nosso consumo não é o do que nós produzimos. São Paulo, por exemplo, nesse jogo todo, ganhava na venda e ganha porque ele tem um mercado interno monumental, 40% do Brasil. Então ganha nas duas pontas. Juntando essas duas coisas, um imposto onde a produção não paga e essa coisa é no destino, isso é que impacta a Zona Franca. Como é que a gente vai fazer o diferencial tributário onde já não existe o imposto a pagar, né? Então, agora, o que é importante? Isso preocupa, mas o que é importante? É o poder público, a sociedade nacional, entender a relevância da Zona Franca. Essa é a missão que nós temos de trabalhar a cada dia. Explicar por que vale a Zona Franca, por que é importante você ter esse mecanismo. Nós temos feito algum esforço nisso, né? Eu digo que a gente sempre trabalha com... inclusive enfrentando as críticas. Todo o tempo, né? Todo o tempo. Mas, por exemplo, balança comercial. Por que a nossa balança comercial... nós temos uma balança comercial muito negativa em termos de importação. Mas a gente importa insumo. Esse é o tipo de importação correta. Ninguém importa produto acabado.
Exatamente. É o melhor tipo de importação. Você importar para a sua sociedade insumos que vão ser transformados e são agregados com o trabalho. Esse é o ponto. Renúncia fiscal. Mais de 90% do que a gente fabrica na Zona Franca de Manaus, esse é um ponto que eu encho o saco. Mais de 90% do que a gente fabrica na Zona Franca de Manaus não é fabricada nas economias ocidentais desenvolvidas, senão em zonas econômicas especiais. Isso é um grande ponto, porque até se você olhar, por exemplo, eu trabalho numa multinacional, né? A gente é de origem asiática. Até lá, eles têm zonas diferenciadas. Exatamente. Tailândia, se não me engano, também tem. Não, eu sempre gosto de contar um caso sobre a validade desse modelo hoje. O Boris Johnson, quando queria chegar a primeiro-ministro, e ele defendeu que tinha de ter o Brexit, porque o Reino Unido precisava de zonas francas e não conseguia fazer dentro da União Europeia. A BBC mostrou duas coisas. Uma, que isso não era verdade. Na União Europeia tem, no site da União Europeia, 80 zonas francas. Espalhadas por toda a Europa. 80 zonas francas. Então, esse desenho de que era preciso, então não precisava sair. Mas mais do que isso, ele assumiu. Antes de sair há alguns meses, ele assumiu. E eles estão implantando, o novo governo continuou implantando 10 zonas francas no Reino Unido. A discussão hoje econômica no Reino Unido, a par dessa dificuldade que estão vivendo, que todo mundo cantou a bola, que o Brexit ia ser ruim para eles, né? É onde põe. Porque ele tinha proposto Inglaterra, então o País de Gales quer levar 2, a Escócia quer levar outras tantas, e coisa dessa natureza. Então entenda, é o que você está falando. Nós estamos perdendo a manufatura para a Ásia, mas mesmo lá, há uma série de zonas econômicas especiais. Lá onde, teoricamente, é extremamente competitivo produzir. Né? Não, você fabrica aqui 200 milhões de peças, digamos assim, para um celular. Lá você vai fabricar na ordem de bilhões de aparelhos. Então, a dimensão, a escala é muito maior, né? Então, nós precisamos ter isso. Então, falar em renúncia fiscal é um sofisma. Porque essa arrecadação e essa produção não estaria no Brasil. Lá atrás nós temos um exemplo muito didático que é do ar-condicionado. A Petrobras tinha interesse numa das partes do ar-condicionado, ou condensadora, ou umidificadora, e o IPI era 0. Então o ar-condicionado no Brasil já estava 52%, 53% na mão do importado. Realinhou-se o IPI. Isso voltou a produzir em Manaus. Sim. Certo? Não obstante, a gente tem hoje Midea Carri aí correndo, tem a GRI, tem a própria LG fazendo ar-condicionado. Isso. Mas, sabe o que aconteceu depois desse processo? Ainda acusaram o Amazonas de ter incrementado a sua balança comercial. Óbvio, aumentou a produção, você está entendendo? Mas o que aconteceu? Você olha o Amazonas, no Brasil, o que aconteceu? Foi um ganho, porque você não importava mais o produto final, inclusive com valores maiores, e você passava a importar os insumos, certo? Então entende, explicando cada ponto desse. Um outro ponto importante, o ambiental, eu coloco tudo aqui na questão demográfica. Pouca gente sabe, mas o Brasil tinha pouco mais de 70 milhões de habitantes quando a Zona Franca foi criada. Hoje nós somos... mais de 200. E tal. Sabe quanto é que dá isso? 200%. 202% de crescimento dos anos 60 para cá, da população. O Amazonas cresceu 400%. Manaus vai de uma vila de 170 mil almas para 2 milhões e 200. O Manaus cresceu 1.200%. 1.200%. E caiu do céu isso? Não, isso é uma realidade. Esse modelo econômico de ofertar emprego formal e a partir daí ter uma multiplicação na economia, foi que gerou isso. Mas tem um outro dado. Não é só isso aqui, a gente já cresceu. É que a Zona Franca tem uma área de 10 mil quilômetros, né? No polígono da Zona Franca. Mas, na verdade, é o seguinte, maior parte dentro do município de Manaus.
né? Sim. Só tem fábrica dentro do município de Manaus, digamos assim. O município de Manaus tem, pela Embrapa, 482 km². O distrito industrial não é 10% dessa cidade, mas digamos que seja aqui que tenha 50 km² de fábricas. Você sabe quanto é que isso dá na área do Amazonas? 0,00, eu acho que tem mais um 0,3%. Então você tem assim um buraco negro do bom sentido de geração da economia para preservar uma área de 1.960.000 km². E ainda dizem que a gente não mantém a floresta de pé, né? Então, essa área, Saulo, eu repito tudo quanto é canto, porque o meu filho já disse de novo, é o seguinte, nós somos maior do que o Nordeste inteiro. Somos o maior estado em território do país. Não, mas nós somos maior do que os 9 estados do Nordeste somado. Nós somos maior do que todos os estados do Sul e Sudeste somado. Eu brinco às vezes quando vai dirigir. Você já pensou o que é governar um estado, digamos, sentando no Rio de Janeiro, pensando em Bento Gonçalves ou em Varginha, ou seja, no sertão de Minas Gerais que ainda tem essa situação. Então, fato. Faz sentido a Zona Franca do ponto de vista econômico, faz sentido do ponto de vista social, faz sentido do ponto de vista ambiental. E é isso que é a discussão que a gente vai travando com os técnicos. E é isso que a gente tinha de entrar um mecanismo. Eu não tenho habilidades na área, mas para falar para a sociedade brasileira. Concretamente, então, para a gente ficar no foco, a reforma tributária é uma necessidade da sociedade brasileira, primeiro ponto, minhas teses. Segundo ponto, a sociedade brasileira precisa conhecer a realidade econômica da Zona Franca. Quando eu vou falar lá fora, eu digo, aqui está na cabeça dos senhores, é que aquilo é uma enorme maracutaia. Vamos dar uns dados e discutir algumas coisas aqui para a gente poder ter claro isso, né? E trava esse debate. Nesse instante, eu entendo que, pela orientação do governo Lula e pelo diálogo que foi levado nos últimos anos, tem de dar e reconhecer, porque foram anos difíceis, o que nós vivemos, né? Ao esforço das equipes técnicas da Secretaria de Fazenda, a equipe lá do Alex, né? E a equipe da SEDECT hoje, com a presença do Paulo Derney, que conhece muito, mas muito disso. Um grande estudioso também, né? E ele tem um relacionamento muito respeitado em Brasília, né? Vamos colocar nisso. Durante um bom tempo foi deputado federal, né? Ele conhece, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter chegado aqui reconhecer que a percepção do grupo técnico sobre o Amazonas, sobre a Zona Franca, é muito melhor. E é isso que leva, eu diria, eu reconheço uma decisão de que o modelo Zona Franca vai ser preservado, né? Por uma série de razões. Agora, como seguro morreu de velho, precavido ainda vive, a gente tem de tomar conta, porque o diabo mora nos detalhes, né? E aí, às vezes, a gente se assusta com coisas que talvez não sejam motivo para isso. Mas o fato é que, mais um ditadinho, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, quando a gente vê alguém falando, não, porque os benefícios e tal... Ele falou sobre Zona Franca. Um dia desse teve um negócio dessa história, e não foi da ministra ainda antes. O Haddad falou que benefícios fiscais tiveram já um papel histórico, mas agora a gente tinha de buscar outros mecanismos. Aí todo mundo achou que o Haddad tinha criticado a Zona Franca de Manaus. Não é sobre Manaus que ele está falando, porque essa coisa já está assimilada. Até porque, veja bem, uma das coisas que eles repetem, né, que infraestrutura, por exemplo, a gente tem de sair do imposto como diferencial, mas para a infraestrutura. Na infraestrutura ganha as cidades, ganha todo mundo, e infraestrutura atrai investimento. Eu concordo com tudo isso. Mas o problema é que isso é difícil de ser aplicado a Manaus. Então a gente pode colocar aí, por exemplo, uma rodovia de 4 pistas daqui para Belém, que é para a gente sair, né, no isolamento e a gente ter acesso à malha nacional. Só quero falar para vocês que a gente não consegue sair, porque o outro ponto é Porto Velho. E
E a gente está nesse imbróglio Há décadas. há décadas. Há décadas. Eu não sei se a gente tem tempo, mas Saulo, deixa eu te contar então uma sobre isso. Fica à vontade. Que isso é um resgate histórico. Eu não sei se eu já contei essa história, eu acho que eu nunca contei essa história. Em 1998, no governo Fernando Henrique, eu era subsecretário de Fazenda. E o governo Fernando Henrique decidiu privatizar as telefônicas. E a gente tinha reunião no Confaz, foi chamada uma reunião especial lá naquela sede do Banco do Brasil, onde se faz essas transições. Uhum. E quando nós chegamos lá, o tema era um só. O governo federal simplesmente pediu que nós dispensássemos os débitos das telefônicas. Nós tínhamos fiscalização normal na antiga Telamazon, tinha um débito grande da Telamazon, e eles estavam pedindo para fazer uma anistia, para que tirasse juros, tirasse isso aqui, né? Bom, fiquei velho, porque me foge a expressão técnica, mas ele queria a dispensa do imposto. Queria deixar para lá. Porque senão o processo, o que eles diziam em tese era, o que complica não é o valor, mas é o contencioso que não se resolve, né? Aí quando eu vi, aquele negócio estava mais ou menos encaminhado. Todo mundo ia votar, mas precisava de unanimidade, como sempre precisa no Confaz, né? Eu vi aquele troço e disse, olha, o Amazonas não vai votar, porque os valores são relevantes, não há a menor possibilidade de nós simplesmente dispensarmos. Se os senhores quiserem, eu faço isso agora, desde que a União faça o ressarcimento. A União vai vender seu bem e vai receber por isso. Então por que a gente não faz um ressarcimento disso? Aí a coisa se prolongou, o Pedro Parente, disse assim, eu vou suspender a reunião, secretário, como era só o sub, mas quero lhe comunicar que o ministro Malan vai conversar com o governador e eu espero que a gente volte a essa reunião hoje. Fique absolutamente à vontade. Se o governador do Amazonas tomar uma decisão, é a decisão do governador do Amazonas. Era que nessa época era amazonino? Era o amazonino. Eu pego o telefone, ligo imediatamente para o Samuel Hanan, suspende a reunião e contextualizo tudo isso e tal. Aí o Samuel disse assim, isso é água morro abaixo. Dificilmente nós vamos resistir. Eu disse, é muito simples. Vamos exigir uma contrapartida de bom tamanho, seja lá o que for. Aí o que a gente faz? Vamos localizar o amazonino. Enquanto localizava o amazonino, nós ficamos pensando. E aí, sabe o que seu amigo sugeriu? A imediata asfaltamento da BR-319. E o governo federal assumiu o compromisso de reconstruir a estrada. Não era asfaltar, porque inclusive tinha pontes e não sei o que e tal. Uhum. Em 1998. A Telamazon teve seus débitos perdoados, foi privatizada e a BR-319 continua sem ser recuperada. Ainda tá aí, né? Tá aí. Então, quando você falou isso aqui, eu simplesmente lembrei dessa história, ou seja, são 25 anos. 25 anos de uma promessa do governo federal de que isso seria colocado. Então, veja, voltando ao nosso ponto, a questão ambiental é tão forte que a gente, então, não traga a discussão de infraestrutura, porque ela pode servir para o Nordeste, Para o Sudeste, para o Sul. Para o Sul, mas é muito complicado, né? Tem possibilidades, tem. Eu conheço um grupo de pessoas, por exemplo, que está trabalhando, não diria automação, mas no uso intensivo de tecnologia para aumentar a segurança do transporte fluvial em balsas. Eu achei até, confesso, que nesse tempo um pouco ignorante, achei que nós já tínhamos um determinado nível de segurança, mas há uns 2 anos nós tivemos lá ali perto de Santarém, né, um acidente e o setor me falou que tem uma taxa aí de perda de algumas cargas e tal. Sim. Então, ok, isso é uma coisa. Mas o que a gente diz para o Poder Central, olha, vocês têm de conversar todos os segmentos. Vocês querem manter a Amazônia. E, ao mesmo tempo, vocês dizem que é infraestrutura. Então, se não significa dizer que o Polo Industrial de Manaus conseguiu manter o ambiente preservado, então ele faz sentido hoje, amanhã, enquanto ele mantiver isso. Isso sem contar a validade econômica da que a gente conversou ainda agora, que os outros países estão usando essa medida, entendeu? Até, voltando um pouco nesse assunto, eu ia falar e eu acabei esquecendo, desculpa até te interromper, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, sobre aquela guerra dos chips,
o próprio presidente Biden dos Estados Unidos, para colocar uma fábrica de chip lá, eu acho que foi no Texas, se eu não me engano, da Samsung, ele abriu a porteira do benefício fiscal para que eles se instalassem lá, né? Produtos O estratégicos, Biden inclusive. mudou a lógica de uma série de coisas. Tem um livro no Brasil que fala da Biden Economics, né? Tipo como se fosse da Reaganomics, né? Porque eu acho que o legado dele vai ser um pouco mais para frente, mais perceptível, né? Exatamente por isso. Eu uso nas minhas exposições a última fábrica de televisão nos Estados Unidos. O Trump com a sua metralhadora giratória e sem ter critérios, igual um liberal aqui, né, que fala essas bobagens, ele taxou os insumos da China. Na hora que ele taxou os insumos, elevou os insumos, a última fábrica de televisão nos Estados Unidos perdeu competitividade, né? Exportou empregos. Isso, foi isso que ele fez. E aí o Biden tem uma iniciativa que ele chama de BBB, né? Build Back Better, né? Então, ele está tentando trazer de volta. Tem coisas estratégicas como chips, eles perceberam. E para trazer de volta, eles estão concedendo uma série de benefícios, né? Isso é um ponto. Eu disse para o povo da equipe econômica: vocês acham o ICMS um imposto obsoleto? Eu acho o ICMS um imposto refinadíssimo. Por quê? Porque você tem N mecanismos de fazer a sintonia fina. Se eu faço o framework, eu concordo com a legislação nacional. Mas se eu deixar umas possibilidades, eu consigo fazer ajustes finos que dão melhor nível de resposta para a economia do que eu tirar a extrafiscalidade do imposto. Mas tudo é uma questão de visão. A gente está sendo muito cobrado. Eu prefiro, eu acho que seria mais interessante do ponto de vista do país a reforma da PEC 46, do Simplifica Já, Sei. que mantém o sistema atual com uma série de... Mas eu não brigo com a realidade. O que vai andar no Congresso É a 110. junto com a 45. 110 é que vai ser dual. Você está entendendo? Então, adianta eu ficar discutindo um modelo ideal que eu prefiro. Eu tenho que discutir. Mas quando chegar na hora de que é isso que vai para a votação, então eu tenho que ter uma solução para isso. Não adianta eu apresentar uma solução... Para algo que não vai ser discutido. Falei para um colega de trabalho: amigo, tu tá querendo jogar basquetebol? Tu tá querendo jogar futebol com uma bola de basquete. Então a gente tem o seguinte cenário, para simplificar um pouco a nossa conversa para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo. A gente tem a situação que hoje o que a gente tem dentro do Código Tributário, dentro das normas que a gente traz para o nosso dia a dia, é algo complexo. A gente paga muitos impostos, a gente tem uma estrutura muito pesada e se tornou, no passar do tempo, foi se tornando obsoleto, né? A gente hoje tem no nosso radar a reforma tributária, que é algo que hoje é muito mais presente do que já foi em outros governos, que vai trazer uma certa modernidade. E qual é essa modernidade? É você simplificar a arrecadação, né, para o contribuinte. Ao invés dele ficar olhando para várias normas ao mesmo tempo, enlouquecidamente, ele vai ter ali um ponto de referência em que ele vai seguir aquela estrada ali, né, aquela direção. Mas, por outro lado, a gente tem a discussão que cada estado quer a sua reforma tributária, né? Se você parar para observar hoje, a gente tem a situação do Amazonas, a gente tem a situação de São Paulo, a gente tem a situação do pessoal do Nordeste, do Pará, que também tem as suas particularidades. E aí a gente foca aqui um pouquinho mais no nosso estado, né? Que é a nossa realidade. A gente tem a Zona Franca de Manaus, que precisa ser preservada, e não só porque ela é importante para o Amazonas, porque ela é importante para o Brasil, né? Ela conecta o Amazonas com outros estados através das transações comerciais e vendendo seus insumos e produtos, né, para o restante do país, mas também se conecta com o mercado internacional,
né? E as pessoas precisam entender isso, elas precisam entender que é disso que se trata a Zona Franca, além do apelo ambiental, que é auxiliar ali na manter a nossa floresta em pé, né? E dentro, nas conversas internas aqui hoje, quando eu falo interno, eu falo Amazonas, o pessoal tá realmente atento, tá realmente vendo essa situação, conforme você vem falando pra gente, né? São várias discussões que a gente precisa ter e a gente vai escolhendo aquelas situações em que a gente precisa se comunicar e precisa levar aquela atenção maior. A gente tem a situação também de fora, né? Porque a gente sofre muita crítica. Mas como é que existe essa sintonia hoje dentro da bancada, por exemplo, do pessoal do governo do estado? O pessoal já entendeu isso? Saulo, você fez um apanhado amplo, né, geral e restrito, muito interessante, que me leva a duas coisas primeiro, só me permita. Fica à vontade. É que tu falaste, por exemplo, no caso do Pará, eu como bom filho paraense, eu tenho duas sugestões para o Pará, eu já disse isso, que são verdadeiras, né? Você sabe que a tributação da energia, ela na interestadual já não existe, né? Então eu digo o seguinte, eu sou a favor, mesmo no Coisa Novo, que nós tenhamos, tipo como tivemos no passado, o Imposto Único sobre Energia. O Pará tem Tucuruí, o Pará tem Monte Belo, e que fica com o impacto ambiental e não fica com receita. Eu criaria um imposto na origem, aí sim, um imposto na origem para o estado do Pará. Isso ia ser diluído para os outros estados que ele vende essa coisa toda. Você sabe que isso dizem as más línguas ou as boas línguas, que energia e petróleo foram isentas na interestadual em 1988 por uma razão simples. Qual foi? São Paulo não produz nem energia nem petróleo. Entendeu? Então o crédito ficava todo com São Paulo. Na interestadual, você sabe o modelo hoje, né? Então é por essa razão. Né? Ou seja, São Paulo é que arrecadava sobre isso e não deixava em ponto nenhum. Enfim, o outro ponto para o Pará, e eu pedi isso ao relator Aguinaldo, quando estive na comissão, é que ele resgatasse um preceito que estava no relatório do Roberto Rocha, que foi a primeira vez que eu vi, eu defendo isso há muito tempo. A gente diz que não exporta tributos, né? É um preceito, mas isso eu digo é by the book. Isso, os preceitos às vezes são criados com base em interesses imediatos. Não, a gente não exporta tributo. Mas eu taxaria a exportação de recursos naturais não renováveis. Porque ali a exploração de Carajás deixou o buraco, está coberto por uma vegetação, mas não é a floresta nativa, e o estado do estado do Pará não viu um centavo de ICMS. Ficou só o buraco, literalmente. Ficou só o buraco. Você está entendendo? E o que é pior, nós dominamos o mercado do ferro, dominamos o mercado internacional do ferro e somos dependentes do aço da China e da Índia. Ou seja, a China e a Índia usam o nosso ferro e nós temos de comprar aço deles lá. É aquela história, o que é melhor você importar o insumo ou o produto acabado, né? Então, só para ver isso aqui, então, essa é a questão que eu digo que eu defendo para o Pará. Na questão específica do Amazonas, eu acho que nós temos uma articulação e os atores estão atentos, né? E tenho conversado. Participei há uns 15 dias atrás de uma reunião no CIEAN, onde o secretário de Fazenda, o Alex, estava presente com a sua equipe, onde o secretário da SEDEC, Paulo Derney, estava presente com os empresários e tudo. Então, a cada passo isso tem seguido, né? São muitos atores e são muitos interesses distintos. De novo, olha, você vai, se nós pegarmos o universo Zona Franca, dos nossos interesses, como é que nós estamos nos articulando? Nós temos de admitir que qualquer reforma vai atingir de forma diferenciada os diversos segmentos. Por quê? Primeiro, nos nossos produtos tem IPI e ICMS. No IPI, nós somos isentos, mas nós temos carga tributária de 35%, de 20%. De 20, 20 é a modal, digamos assim, né? De 14%, 12% de 8%. Ora, se esse imposto vai ser extinto, incorporado no outro, que vai ter uma alíquota tal, quem vai de 35 para 25 ganhou alguma coisa? Ou não? Mas porque só dizendo assim, ou seja, perde, porque na verdade é a isenção.
né? Perfeito. Então quem está embaixo com 4, ganha. Quer dizer, relativamente a quem tinha 35, a quem tinha 20, certo? O Estado tem 4 níveis de incentivo do ICMS. 55, 75, 90, 25 e 100. Certo? Se eu tenho diversos níveis de distintos, né? Níveis de favor fiscal, e aí eu vou para uma outra alíquota, o meu ganho, a minha perda é diferenciado. Então, é bom que a gente tenha, primeiro, o que nós temos de defender. É isso que eu tenho repetido em tudo quanto é canto. Nós temos de defender o modelo. Ele tende a assegurar a competitividade. Ele tende a assegurar a competitividade no novo cenário em relação à produção do estrangeiro ou, eventualmente, no outro ponto do território nacional. Mas esta competitividade pode ser menor o resultado do que hoje se tem. Não sei se ficou claro. Ou seja, eu vou ter competitividade com uma produção que queira se instalar em outro estado? Vou. Eu vou ter competitividade contra a importação? Vou. Mas hoje a minha margem pode ser maior ou menor. Você está entendendo? Entre os diversos segmentos. O motocicleta tem um perfil de tributação. Computador tem outro. Tem outra. Ar-condicionado tem outro. Você está entendendo? Então, se nós vamos para uma linha passar nisso aqui, os níveis de manutenção da realidade são distintos. São distintos. Esse é um ponto. Então, o que nós temos de fazer? De novo, nós temos de buscar proteger o modelo. Por isso, eu faço um conceito que às vezes é mal entendido. É nos ombros do poder público que, ao fim e ao cabo, né, repousa a responsabilidade de levar o modelo para frente. Porque no final das contas, quem tem o poder de fazer a defesa é ele, né? Não a população em si, né? Eu, por exemplo. Não, e eu digo, e nem a empresa. A empresa vai olhar o interesse imediato dela. O resultado. O resultado. Olha, faz sentido eu ficar aqui, beleza, eu vou continuar aqui até... não faz mais sentido. Então, galera, olha, vamos arrumar a nossa malinha. E é isso que eu digo. Por exemplo, algumas das soluções, a competitividade ela pode se dar em 2 níveis. Você pode ter competitividade do produto ou a competitividade direto para a empresa. Qual a diferença? O meu produto pode ter uma carga tributária final favorecida no mercado nacional e isso me ajuda a colocar o meu produto. É fato. Mas o cuidado que nós temos que ter na reforma é nesta linha da etapa de produção para baixo, como é que ficou a última linha do balanço. Você está entendendo? Por quê? Porque a competitividade do produto pode ser compartilhada com o varejo. Exatamente. Mas a decisão de investir ou ficar em Manaus é na etapa de produção. Como é que está tributada a etapa de produção? Certo? Então eu acho que é por aí que deve vir uma solução, é por aí que vai se construir o modelo para a Zona Franca. Ou seja, proteger a competitividade da empresa. Ainda que ela possa ter uma redução nos atuais níveis, digamos, de resultado. E dentro desse contexto, tu achas que a gente já deveria começar ou está discutindo, ou isso vai entrar num outro momento, que é a situação da diversificação? Olha, a diversificação, eu vou lhe dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar bem disso aqui. Eu digo que a economia do Amazonas tem de estar suportada em 2 vetores. O vetor 1, na minha cabeça. O vetor 1 é o polo industrial de Manaus. O vetor 2 é uma economia dos recursos naturais. A bioeconomia centrada nisso aí. Né? Mas eu tenho um crítico que diz sempre assim, quando a gente começa a discutir. Easier said than done, né? Por quê? Vou te dar aqui. É mais fácil falar mesmo do que a gente colocar na prática. Bem, mas primeiro, são 2 vetores. Do polo industrial de Manaus. Nós precisamos ter a segurança jurídica e o fortalecimento. Nós podemos buscar novos mercados? Podemos. Certo? Nós estamos geograficamente aqui, a Panamazônia, se eu incluir um pouquinho mais o Chile, tem um PIB equivalente ao Brasil.
Se eu somar Colômbia, Venezuela, onde a rebordosa passa, a Bolívia, o Peru, com todos os problemas econômicos, e o Chile, tem uma população equivalente à do Brasil. Eles consomem motocicleta, eles consomem celular, televisão, televisão, tudo isso. Então a gente tem de buscar novos mercados. Eu diria que eu buscaria esse antes dos mercados americanos, como tem muita gente propondo aí, né? Veja bem, aliás, um ponto que quando você falou você falou das externalidades, um ponto pouco explorado e não quantificado da externalidade positiva da Zona Franca é o outro lado da moeda da logística. É difícil? Mas, vê bem, vamos começar da logística mais simples. Aéreo. As duas rotas aéreas mais fortes no Brasil são Guarulhos-Manaus e Manaus-Guarulhos. Então nós criamos emprego em Guarulhos, porque se aquelas fábricas estivessem, digamos assim, na vizinhança, teria um menor nível de emprego ali. Isso aí é óbvio, não, mas não é tanto assim. Mas então vamos pensar no mais complexo. Para eu entregar uma carreta que sai de Manaus, seja em Recife, seja em Bento Gonçalves, ela gera toda uma externalidade ao longo do caminho. Combustível, alimentação. Alimentação, estrada. combustível, exato. Uma série de serviços que as pessoas às vezes não pensam, né? Então, para que a gente possa ficar no nosso ponto, então aqui tem essas externalidades que a gente tem de explorar. E isso pode ser um ponto, por que me lembrou disso aqui? Quando a gente fala do mercado latino-americano, ou Panamazônia, é provável que a gente atenda a esses mercados pelo modal aéreo, certo? Lima, Bogotá, Caracas, estão mais perto do que São Paulo. Muito mais. Você está entendendo? Menos horas de voo. Menos horas de voo. Menos horas de voo. Então são possibilidades concretas. O que nós precisamos? Aí a gente precisa quebrar algumas barreiras. Por exemplo, nós somos tratados como terceiro país em todos os acordos de tratamento recíproco privilegiado. Eu estive no Peru na visita da ex-presidente Dilma e só tem um produto da Zona Franca que tem um tratamento que não é de terceiro país. O extrato de Coca-Cola. Por uma razão simples, porque se eles não comprarem mandados, vão comprar mais longe. Tá certo? Mas então a gente precisa quebrar essas barreiras. Esse é o primeiro vetor. Para votar a sua pergunta. Então, eu não abro mão, digamos, eu estou falando de um desenho aqui, eu não entendo que não há espaço para diversificar se você não fortalecer o polo industrial de Manaus. Outro ponto que a gente trabalha muito é que as pessoas não têm ideia do que é um faturamento de 180 bilhões. Cara, é muita coisa. Não, é maior do que... Olha, a cidade de Manaus é uma cidade-estado, certo? Concordo. Em termos de arrecadação, essa coisa toda. População, estrutura, tudo. Estrutura, tudo isso. Nós somos maiores, por definição, de que 12 a 14 estados brasileiros. Manaus, certo? Então a gente não tem noção dessa realidade, isso é preciso ficar claro. Então não há vida imediata com essa história de passar a chave no distrito. Ele é a chave para que nós façamos a diversificação. A chave para que nós passamos a diversificação. Mas é simples a diversificação, muito bem. Nós estamos falando de biotecnologia, que é um espaço enorme, a gente precisa resolver a questão do CBA, outro caminho, o Estado assumir ou criar. A gente fica pensando... Mecanismos, né? Não, veja bem, eu já tenho essa proposta para o Estado. Se o CBA não resolve no curtíssimo prazo, o Estado tem de fazer algo no mesmo sentido. A UEA mostra que, além da UFAM, a gente pode ter outra iniciativa do Estado, certo? Com certeza. Então a gente precisa. Mas aqui, aí nós vamos falar em fruticultura, que também é aqui. Só que a fruticultura, nós nunca vamos ter uma plantação extensiva, como existe em outros estados. Ou eu vou ter um impacto ambiental para ter uma homogeneidade intensiva, né? Homogeneidade, coisa que a gente, na fruticultura, está praticamente no extrativismo. Sim. Então vamos trabalhar em dois outros, para ver como é que tem algumas dificuldades. Os caras falam, por exemplo, em energia solar ou piscicultura. Eu uso esses dois exemplos.
Piscicultura, a gente tem de dar tratos à bola para poder entender o problema, que não é tão fácil. Todos os dois, eles são o que eu chamo de área demandante. Você não pode fazer piscicultura nos leitos naturais. Tá claro? Se você vai para tancagem, o que você faz? Lâmina d'água. Para mim, cara, é chocante quando eu vejo alguns cases de sucesso. O que é aquilo? Você tirou toda a floresta e você fez 40, 50 piscinas tanques para fazer piscicultura. Para fazer piscicultura. Você está entendendo? Aí, então a gente tem de sentar, a gente tem de ver como é que faz, como é que usa a tecnologia para isso tudo. Energia solar, igual mesmo. A mesma situação. Quando eu vejo aqui alguns casos assim, aquelas coisas todas, floresta, 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 significa que ali era floresta. Como é que a gente vai resolver? Ah, nós temos sol, temos tudo isso. Eu digo assim, olha, põe um monte de balsa no rio, com todos aqueles painéis. Isso. E fica lá. Exato. Então, mas você precisa... não fazendas é assim. flutuantes, né? Isso. Não é assim. Você está entendendo? E tem mais. Na minha visão, grande parte desse tema tem de olhar, por exemplo, na piscicultura, na fruticultura. Quando nós fizemos aqui, a gente chamou de Jornada do Desenvolvimento. Nós trouxemos o pessoal de Petrolina, que tem uma experiência de produzir frutas fenomenal. A primeira vez que eu estive lá, muitos anos atrás, eu fiquei chocado. Você olhava aqui para a direita, tinha parreirais, tinha aqui... Você olhava para a esquerda, o sertão. Então, como é que eles conseguiram colocar tecnologia nisso? E viraram um polo de exportação fenomenal. Então, esse é o ponto. Eu digo que... Eu não falaria em cinturão verde. Se você quer desenvolver economia de recursos naturais do tamanho da Zona Franca, esquece que não é cinturão verde para Manaus. Você quer ganhar dinheiro, Saulo? Pega e exporta açaí. Em qualquer parte do mundo hoje se consome açaí. A minha filha fazia um mestrado na Flórida, eu entrei no shopping e tinha um birô, mais uma faixa, que foi a coisa que eu achei interessante, como pronunciar açaí. Aquela coisa fonética que os americanos usam, né? Então tinha açaí, escrito açaí, e entre parênteses, como pronunciar. Você encontra em qualquer parte do mundo, mas é aí que você tem de focar. É aí que você tem de focar. Você tem um universo muito maior, agora você tem de trabalhar complexo. Tem salmão e salmão. Hoje todo mundo come salmão e tal, mas você sabe que tem um salmão do Mar do Norte, aquela coisa toda, e o salmão da Fazenda Aquática do Chile. Exatamente. Né? Então eu acho que a nossa piscicultura tem que trabalhar um pouquinho o conceito disso. Quando cada um de nós vai ali no mercado comprar o peixe, a gente faz e paga diferente do peixe de rio, do peixe de criatório. Isso é verdade. A gente já paga nisso aqui diferente, né? Então eu sou conselheiro da Fundação Amazônia Sustentável, eu digo para eles lá, olha, o pirarucu do Mamirauá, meu amigo, eu tinha de pagar um preço diferenciado. E aí, sabe o que eu queria? Em vez de ficar vendendo, tinha um cara aqui que queria vender tipo finger foods, né? Não, amigo, tu tem de vender como assim como a gente paga o salmão que a gente come hoje, sushi em qualquer esquina, mas não é o mesmo preço que está se pagando, continua se pagando pro salmão do Mar do Norte da Noruega. Entendeu? Então, tem um espaço? Tem. Eu acho que a gente tem que trabalhar todas essas questões da economia dos recursos naturais, mas nós temos de saber que isso não prescinde, não substitui, não no curto prazo, o polo industrial de Manaus. Certo? Sim. Eu quero dizer o seguinte, que eu fiz um enorme esforço, aliás, já existem algumas iniciativas extremamente interessantes, isso a gente tem de registrar, mas para que isso ganhe, qual é o termo quando a startup tem escalabilidade, que ganhe volume, a gente tem de pensar em outro desenho. E isso descentraliza, eu não sei porquê, na minha visão, neste sonho. Bem, tu vai dizer, mas por que você não fez? Você sentou, por exemplo, ali na SEDECT. Era para fazer.
Mas nós vivemos ali a maior das crises que eu vivi nos últimos 40 anos. Eu te digo, Saulo, que a crise de 2008, para mim, foi um motivo de satisfação pessoal. Óbvio que era melhor não ter vivido a crise, mas em 2008 nós usamos todos os instrumentos de políticas públicas para manter o emprego no distrito, manter a atividade, e o Estado conseguiu sobreviver. Né? Se saiu, né? Se saiu. Até porque nós vínhamos de bons resultados anteriores e tinha fôlego essa coisa. Em 2016, eu digo assim, o Estado perdeu de saída uns 2 salários. Ou seja, é como se nós tivéssemos um recolhimento só de 10 meses. Nós tomamos uma decisão, e as pessoas às vezes se incomodam e dizem assim, o Melo tomou uma decisão de preservar o salário do funcionalismo, que foi importante. Mas o que nós fizemos foi só sobreviver. Você está entendendo? Nós não conseguimos fazer a implementação dessas políticas. O que nós conseguimos foi mapear esses diversos pontos. Tem outro aspecto e que se impõe, que eu nunca esperava. Confesso. De tudo que a gente tinha estudado, nunca pensei nisso. Todos os pontos. Nós temos diversos grupos, que eu estou te falando. Fruticultura. Quem entende de fruticultura na academia, quem trabalha com isso? Quem é do empresário que trabalha com isso? Quem é do governo que trabalha com isso? Ok. Piscicultura, mesma coisa. Engenheiro de pesca, É isso aqui, tudo isso. Para cá. Muito bem. E aí, um dos pontos é fazer o diagnóstico. Quais eram os pontos que mais preocupavam? Todos eles, nesses da economia regional, sabe o que preocupa? Qual é a melhor coisa aqui? Regularização fundiária. Regularização fundiária. A terra não é minha, o título não é meu, eu não tenho acesso a serviços, eu não tenho acesso a banco, eu não tenho acesso aqui. Então, é coisa que às vezes a gente que está um pouco de fora, eu nunca tinha raciocinado nessa linha. E aprendi, né? Então, mas para ser objetivo quanto às preocupações, eu diria, como eu gosto de colocar às vezes brincando, 10 coisas de cada vez. O foco, a gente tem de vencer a questão da reforma tributária, tem de ter a segurança jurídica, tá certo? Para que a gente sente também, diga aqui, como é que a gente vai ter um outro vetor nessa economia, aqui. Senão, nós vamos morrer afogados. Tomás, a gente já falou sobre passado, presente, a gente começou também a falar um pouquinho sobre futuro, sobre opções que a gente vai ter, né, daqui para frente. E a gente sabe que, de uma forma ou de outra, a gente tem aí Zona Franca de Manaus até 2073. Provavelmente, em 2073, eu não vou estar mais aqui. Talvez você também não esteja. Apesar de você ser um jovem de 21 anos. Fale por você. Mas, de tudo isso que tu já vivestes e hoje tu continua vivendo e experimentando outras coisas, apesar de que às vezes a gente vive mesmas situações com atores diferentes, qual é a tua mensagem que tu queria deixar hoje aqui para a posteridade? Quando tu levantaste esse ponto, me remete a uma foto que eu gosto de usar muito e que tinha no gabinete superintendente da Suframa. É um barracão de palha, que está escrito mais ou menos nessa data, primeiro churrasco da fundação do Polo Industrial de Manaus, do Distrito Industrial de Manaus da Expressão. Cara, quem fez aquilo tem uma fenomenal visão de futuro. Eu não estou aqui nem um momento fazendo apologia do regime que nós vivíamos naquela época. Não passa isso aqui. Mas eu acho essa foto tão forte. E aí a gente entende tudo aquela história. Saímos de 170 mil para uma cidade de 2.200.000 habitantes. Então, eu tenho um defeito de fábrica. Eu vim com um chip de otimismo incorrigível. E eu tenho também algumas aspirações. O que eu poderia dizer é o seguinte: eu espero que a gente consiga vencer essa etapa, que do ponto de vista econômico a gente consiga a estabilidade. E, de novo, o serviço ambiental que este polo industrial prestou a esta sociedade, a este país, ao mundo,
ele permaneça. Eu estou te falando com absoluta sinceridade, uma das coisas que eu disse essa semana em Brasília. O meu sonho é que daqui a 50 anos, Manaus continue sendo uma ilha cercada de floresta por todos os lados. Porque isso é importante para a humanidade, isso é importante. Eu brinco dizendo que minha atividade hoje é Uber Kids. Porque o fundamental são meus netos, né? São as crianças que estão crescendo. E dói de pensar que seria diferente disso. Então, o meu sonho é que a gente possa continuar tendo alternativas que preservem a floresta. Por isso, vou ser absolutamente franco. Eu não tenho nenhum vínculo com grandes empresas, nem nada. Porque me perguntaram um dia isso. Você tem uma postura crítica, mas a sua fala toda vai no sentido de defender as grandes empresas. Não estou defendendo as grandes empresas. Elas não precisam de mim. A gente está defendendo as pessoas, né? Nós estamos defendendo as pessoas, o emprego. Nós estamos defendendo este modelo. Se você me mostrar um outro mais eficaz, eu posso abrir mão. Porque, na verdade, a defesa do modelo não é do modelo per si, mas é desse serviço que ele presta para esse país, serviço ambiental que ele presta para o mundo. E eu acho que com o aumento da consciência ambiental, eu quero sim que aperte as questões ambientais. Eu acho que a gente pode produzir em Manaus, a gente pode ter isso e continuar tendo um altíssimo nível de controle ambiental, aumentando. Né? Porque, veja, tem duas coisas que me assustam. Eu admiti que é inexorável esse processo de que eu abro a televisão e vejo que nós queimamos tantos campos de futebol. Por mais velocidade que menor velocidade, mas se eu tiver continuado lá na frente, significa que um dia eu vou chegar ao fim desse processo. Essa é uma coisa. A outra é que eu vou começar a me dedicar agora, que é a demografia. Nós temos... Eu me assustei quando a China ficou assustada agora, já passou dos meus 3 minutos para te concluir, que a China está preocupada agora que a população não está crescendo na taxa que ela quer. Amigo, eu acho que a gente tinha de ter um controle populacional. Porque nós estamos com 8 bilhões. O planeta aguenta 10, 20, 30, até quando é o limite? Então a gente tem tecnologia para que cada ser humano possa gerar, eu diria, um excedente para a sua própria velhice. E não nesse modelo onde são as novas gerações que suportam os velhos. Né? Então a minha questão é de qualidade de vida das pessoas. É com isso que eu sonho, que a gente possa, nós evoluímos tanto do ponto de vista tecnológico, nós evoluímos do ponto de vista social, que a gente possa assegurar a qualidade de vida para as gerações que vêm. É meu sonho. Obrigado, viu, Tomás? Adorei. Tu tocaste num ponto interessante que realmente é o que importa, as pessoas, né? Eu, durante um tempo, fui muito questionado também sobre essa situação de defender e você acaba que você está defendendo o seu emprego, você está defendendo a posição de uma empresa. Não, eu tô defendendo o meu emprego e o emprego de mais de 114 mil pessoas, né? Diretos, fora os indiretos, obviamente. Mas a gente precisa sim pensar para o futuro, um futuro sustentável, um futuro em que as pessoas tenham mais qualidade de vida e que elas possam viver na plenitude do que elas merecem, né? Do que elas conquistaram ao longo da vida. Mais uma vez, muito obrigado. Adorei a nossa conversa. É sempre muito enriquecedor conversar contigo, eu gosto bastante. E em breve eu vou te chamar de novo para a gente fazer um update das coisas que estão acontecendo aí ao nosso redor. Pode ser. Obrigado. Vocês aí, por favor, compartilhem, comentem, se inscrevam. A gente está no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Vem com a gente. Pode ser, com Saulo Maciel.